Boa noite, pessoal. O objetivo do vídeo de hoje é justamente mostrar como utilizar os navegadores de internet no sentido navegadores e pesquisadores e indexadores e especificamente ChatGPT. Por quê? Porque, bom, no tempo da tecnologia é importante a gente identificar que ela ajuda bastante, ela fornece bastante conhecimento, mas ao mesmo tempo ela, por oferecer muito, ela traz um certo receio nas pessoas de, bom, muitas informações, muitas coisas têm que ser feitas e, sabe, é, às vezes é importante você entender que tem que ir com calma. Esses buscadores, eles partem de um sistema simples e metódico. Você vai lá, coloca as palavras que você quer para você poder encontrar o que você procura, e com base nisso você encontra o que você quer. Isso parece ser prático e simples, mas na verdade você tem que entender como funciona isso para que você possa utilizar de maneira mais inteligente os seus próximos sistemas, que serão o quê? O ChatGPT, o DeepSeek, essas tecnologias que são um pouco mais profundas, mas serve da mesma forma. Então, por exemplo, se eu quero saber alguma coisa sobre imagens, vou dar um exemplo, imagens gratuitas. Foi o caso que a gente pesquisou lá no anterior. E aí você vai contando algumas informações. Então, primeiramente, não é entrar em qualquer link que você vê. Você tem que ver se o lugar é confiável, você tem o HTTPS, para justamente você evitar entrar em lugares que não são interessantes. Ou então, por exemplo, fazer pesquisas que são mais diretas e com palavras, por exemplo, em vez de você falar o que é, por exemplo, um avião, você vai ter a definição direta do dicionário, mas aí você queria saber um material mais específico, às vezes você queria algo mais direto, o que é conceito de definição. Aí você poderia falar assim, como funciona um avião? Tem uma diferença bem grande. Aqui você já tem uma explicação um pouco mais direta, então você vai conseguir encontrar a informação que você quer. Então, às vezes, esses tipos de coisas, o que é e o como funciona, são alguns truques para você poder otimizar sua pesquisa na internet. Então, por exemplo, às vezes você quer saber o que está acontecendo, deu um erro no seu computador, então, por exemplo, 404, o que significa? Pronto, já tem uma breve descrição de como funciona esse tipo de erro. Então você já consegue encontrar algumas coisas com mais facilidade do que você falar, por exemplo, minha máquina deu um erro 404. Perceba que você perde tempo, você percebe o objetivo e veja que ele vai te mostrar um vídeo. Às vezes você não quer ver um vídeo, você só quer saber o que significa. Então, às vezes é mais fácil você analisar o que está acontecendo, você isola aquilo, por exemplo, o erro é 404. Então você justamente só escreve isso. Erro 404. Ponto. Ele já vai te mostrar alguma coisa aqui na lateral, alguma coisa aqui. Então, o que é fica mais prático ainda. Então ele já vai te passar ali um texto específico. Então, por exemplo, o que é, por exemplo, celular. O que é? Ele vai dar a definição. Agora se eu colocar smartphone, o que é? Você já tem uma descrição. Agora, como funciona? A mesma coisa. Então você vai perceber que tem algumas coisinhas que isso vai ser um pouco mais fácil de você encontrar dados ricos. Um smartphone, por exemplo. Você já vai ter algumas informações que são um pouco mais consolidadas, mas outras não. Mas a minha recomendação é evita fazer pesquisas tão pessoais, por exemplo, assim, estou com problemas de memória RAM, por exemplo. Às vezes o que apareceu pra você não foi isso, o que apareceu pra você foi memória RAM, por exemplo, tá dando erro, minha memória RAM tá dando um erro, deixa eu colocar aqui, erro de memória, não tá reconhecendo, por exemplo, não tá reconhecendo, está reconhecendo. Pronto, Windows 10 não reconhece novo pente de memória RAM. Então, você já coloca de uma maneira um pouco direta, prática, simples. Você tenta ser o máximo mais resolutivo, mas sem perder o nicho do foco do material que você está procurando. Por que é importante você saber isso? Por exemplo, Google todo mundo sabe usar. Já tá consolidado, é fácil, simples, tudo bem. Mas é com base nisso daqui que você vai conseguir escalonar suas pesquisas para ferramentas que são um pouco mais inteligentes, como por exemplo o ChatGPT. No caso aqui, eu vou acessar aqui um chat GPT totalmente sem nenhum tipo de vínculo de conta. É importante para quê? Para que você veja que isso daqui não está sendo enviesado com base em dados que eu já instruí ele anteriormente ou que ele anota de mim. Porque, querendo ou não, o chat GPT ele tem essa capacidade de analisar o seu comportamento e definir qual vai ser a melhor conduta. Então, se eu chegar para ele e falar, bom dia, chat GPT, tudo bem? Veja como ele vai me responder.
Bom dia, tudo certo. Agora, o que acontece se eu colocar, por exemplo, bom dia, ChatGPT, tudo bem? Eu queria que você contasse de 1 a 100. Agora veja aqui, claro que está a contagem de 1 a 100. Ponto. O que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar e vou falar o seguinte. Agora, vou otimizar minha pesquisa. Um, faça do 1 ao 100. Pronto. Aqui ele fez com vírgulas. Aqui ele fez direto. Às vezes tem umas diferenças, mas o que é o objetivo? Que você não perca tempo pesquisando. Que às vezes você chega lá e você quer falar como tal coisa. Aqui você pode abranger desse jeito. Como funciona aqui? Vamos dar um exemplo. No chat GPT, quando você vai utilizar para pesquisar, ou qualquer outro tipo de IA que você for utilizar, você tem que delimitar o ambiente, para depois você poder delimitar o cenário, para depois você delimitar o que você quer encontrar. Então, por quê? Porque assim você evita que ele passe uma informação que não tem nada a ver com o que você está procurando. Então, por exemplo, é, eu tô com um problema no meu processador. Se eu colocar assim, ó, estou com um problema no meu processador, o que vai acontecer? Ele vai resolver isso juntos, tá? Qual o modelo do processador? Ele tá falando aqui, Intel, mas e se for um processador de alimentos? E se eu não tô tendo um problema com esse tipo de processador? Eu tô tendo um problema com um processador de alimentos. Eu tenho que ir lá e falar para ele, ok, é um processador de alimentos. Pronto. Permanecer desconectado. Perceba que você está perdendo muito tempo, às vezes só queria ter o. É importante que você tenha um chat que tenha um retorno de dados inteligente e polido. Por quê? Porque conforme você vai passando as informações, se porventura você voltar de novo a um dado que esteja aqui dentro, ele vai tentar associar isso e vai te dar uma resposta que talvez esteja enviesada, ou então uma resposta que não faz sentido, porque ele não é inteligente, ele só analisa os padrões e retorna para você com base no que ele tem de informação. E se essa informação está aqui, ele pode utilizar e vai enviesar os dados dele. Então a sua pesquisa vai ficar um pouco mais complexa. E você vai falar, poxa, mas ele é muito burro, porque ele não está entendendo o que eu estou falando. E aí você vai ter que criar outro chat. Então, qual é a ideia? Que você seja mais resolutivo e que você foque no nicho que você vai trabalhar. Por exemplo, você vai mexer num chat, você já pega e você, por exemplo, já fala diretamente, por exemplo, esse chat aqui só vai ser para coisas de informática. Então, peço para ele, atue como um especialista em informática. A partir de agora, ponto. A partir de agora, me responda apenas questões técnicas e soluções reais. Vou dar um exemplo. Pronto. Agora, a partir de agora, você vai agir dessa forma. Isso ajuda você a evitar que você entre em temas ou que você fale com ele de uma maneira que ele não seja preciso e inteligente. Porque aí ele não vai conseguir selecionar por que que eu digo inteligente. Que a inteligência ela não se trata de apenas ter um raciocínio rápido, se trata de escolher o que é objetivo para os seus objetivos. Então, o ChatGPT ou qualquer outra IA, ele vai funcionar dessa seguinte forma. Ele vai analisar todos os dados que você jogou. Se você jogou muitos dados que não tem nada a ver, ele não vai ser inteligente na hora de escolher os dados que realmente são precisos. Um bom exemplo é o do processador. É de alimentos? É um processador de computador? Ou é um outro tipo de processador? Então, é aí que tá o detalhe. Então, você tem que delimitar para ele. Se eu falasse que ele é de informática, eu falasse que estou com problemas no meu processador, ele vai colocar o processador certo, ele não vai falar do processador de alimentos. Mas se eu falar da outra parte, por exemplo, que ele vai mexer com alimentos de cozinha ou materiais de cozinha, e aí eu preciso de uma ajuda porque o meu processador de alimentos não está funcionando, aí ele vai saber o que ele tem que fazer, porque ele é um especialista dessa área. Então você sempre tem que delimitar uma cerquinha para o ChatGPT para que ele consiga encontrar para você a informação que precisa. Então, por exemplo, e é por isso que é importante você definir um personagem. Aí tem vários prompts que vão definir muitos personagens complexos e extensos, e tem outros que vão definir coisas um pouco mais diretas. Se você quer só sanar suas dúvidas, ou se você só quer saber como é que funciona tal coisa, como é que está lá para você usufruir daquilo, pergunte para ele dessa forma. Delimite para ele primeiro onde que ele tem que trabalhar para que ele te apresente uma informação. E também, é claro, o objetivo dele não é que ele te dê uma resposta conclusiva direta de tudo, porque isso tem gerado muitos debates, muitos dilemas sobre até que ponto é importante confiar ou é interessante confiar nessas tecnologias. Bom, minha recomendação é, primeiramente, pesquise por fora.
Para quê? Para que você já tenha um pré-conhecimento sobre como isso funciona. Pode ser qualquer coisa, mas é importante que você pesquise por fora. Ou que você já saiba como é que funciona de uma maneira bem básica. Para quando você esteja aqui, você não seja enganado pela falácia dele. Porque senão ele vai começar a passar informações que talvez não existam. E aí, o que vai acontecer? Simplesmente ele não vai conseguir apresentar para você algo que seja concernente com a realidade. Por exemplo, vamos pegar aqui. Vou fazer ele criar uma coisa que não tem. Eu quero. E vamos ver se eu consigo fazer ele me dar uma resposta que não tem nada a ver com a realidade. Quero que você me faça uma composição para um violino de 30 cordas. Quero que esteja em Mi maior. Vamos ver o que ele vai me responder. Perfeito, ó. Veja o que ele está colocando. Ele já está aqui. Entendido. Vamos tratar isso como uma tarefa de composição musical aplicada a um violino com 30 cordas. Primeiramente, que ele nem me citou que não existe. Ele só fala que é um instrumento incomum. Então, veja o que acontece. Então, assumirei que você está se referindo a um violino experimental modificado com cordas adicionais. Isso pode ser uma realidade. Mas vai ter alguns casos que você vai falar alguma coisa que não existe. E aí acontece que ele pode assimilar que faz parte de uma realidade porque ele não sabe. E aí, a partir disso, pronto, tá lá. Então, violino modificado com 30 cordas, sendo quatro principais tocáveis com arcos e 26 ressonantes ou preparadas, se diferente, especifique. Ele está tentando acertar alguma coisa. Se eu entrar aqui nesse jogo aqui, eu estou primeiramente falando de uma coisa que não existe com um cara que está tentando criar um universo que não existe. E isso é um grande problema. E olha só o que ele fez. Primeiro oito compassos, melodia principal com harmonias, cordas ressonantes. Tudo bem. Como ele está fazendo uma harmonia, então isso vai funcionar. Mas ele já pressupôs que isso daqui era para um violino de 30 cordas, o que não faz o menor sentido. E isso pode acontecer para qualquer área. Então, por exemplo, se você citar alguma coisa que não existe, ele vai tentar encontrar alguma coisa que não existe também. E ele vai tentar criar uma lógica nessa coisa que não existe. Por isso que é importante que você faça perguntas para ele que sejam estritamente diretas, objetivas e que sejam específicas, para que justamente ele consiga te dar um retorno inteligente, ou então um retorno que você realmente quer, ou até mesmo você consiga acessar mais coisas. Por quê? Porque ele funciona assim. Ele vai funcionar como se fosse deixa eu pegar aqui, uma árvore binária. Ele não vai funcionar exatamente assim, mas esse daqui vai te ajudar a entender o que eu estou querendo dizer. Vamos pegar essa imagem aqui. Vou abrir ela em uma outra guia para mostrar para você. O que acontece? Vamos dar um exemplo que eu fiz a pergunta número X. Então a pergunta vem para cá, e aí eu falo assim, eu queria saber como que faz tal coisa. Vamos dar o exemplo do violino de 30 cordas. Ele me deu uma opção que existe. Então tá, ok. Ele partiu do pressuposto que existe. E ele foi. Em nenhum momento ele falou que isso daqui não existia para eu começar a entrar numa realidade de, por exemplo, então, peraí, se não tem um violino de 30 cordas, então eu posso pedir um violino, um de 5 cordas, existe? Talvez exista. Ou talvez não. E aí ele vai começar a te jogar na verdadeira realidade. Só que o caso dele não. Como ele quer te agradar e não quer fazer com que você saia de lá, ele vai tentar fazer com que você entre no mundo dele e que você tenha um mundo próprio. E isso é um grande problema. Então, para você evitar que isso aconteça, você tem que ter um conhecimento pré-fundamentado antes de você perguntar sobre aquilo, para que justamente você não caia nisso. Senão, você vai encontrar muitas discrepâncias entre o que é a realidade, o que parece aplicado ou não. Ele vai criar uma lógica que praticamente funciona, como é o caso aqui, mas não funciona para o que a gente está querendo fazer ou para os nossos objetivos. E é aí que está o grande dilema. Então, quando você pede para ele e delimita o cenário, você vai justamente mostrar para ele onde que ele tem que procurar. Vamos dar um exemplo que sua resposta está aqui. E aí o que acontece? Você pergunta para ele de uma maneira que ele te joga para o lugar que você, teoricamente, nunca errou, você sempre está certo. E aí ele vai te jogar para um lugar que não tem mais como você chegar aqui, que é a sua resposta. E esse é o grande dilema. Você simplesmente não. Você vai achar que ele é burro, você vai achar que ele não está entendendo o que está falando, mas justamente o que está acontecendo é que você não fez a pergunta certa. Você não delimitou para onde que ele tinha que ir. Se era para uma realidade de um conhecimento pré-existente fundamentado, ou se era para uma coisa que você só jogou na cabeça dele e pronto. E aí, a partir disso, você tem um grande problema. Por isso que é importante que você saiba, por isso que eu dei o exemplo do Google primeiro, para que você consiga entender como funciona a pesquisa. Ela tem que ser direta, rápida e simples. Se você colocar muitas palavras ou coisas que abrangem muito, você vai ter uma precisão muito alta. Mas se você não tiver conhecimento sobre aquilo, você corre um grande risco de ser induzido a um caminho equivocado. E a partir disso, você tem grandes problemas. E é com base nisso que o ChatGPT ele funciona. Você tem que fazer perguntas específicas
diretas, mas ao mesmo tempo, quando você for abrangente, que você vai fazer uma pergunta muito complexa, delimite primeiramente o cenário. Então, vou dar um exemplo aqui. Você é um compositor que toca violino. Você só pode fazer composições com instrumentos que existem. Para quê? Para que justamente ele não aceite o que eu estou querendo dizer para ele. Você deve me instruir se as informações que te passo estão corretas. Você deve me ajudar a compreender a música e os instrumentos. Com base nisso, você poderia fazer uma composição para um violino de 30 cordas? Veja o que ele vai fazer. Olha só, olha só o que aconteceu. É exatamente isso. Quando você delimita para ele um cenário, ó, eu já coloquei que ele toca o violino. Você só pode fazer composições com instrumentos que existem. Pronto. Então eu já tiro de mim a possibilidade de fazer uma pergunta que não existe, com base numa realidade que não existe. Isso daqui é só com informações que são confirmadas. E aí você deve me instruir sobre as informações que te passo estão corretas. Então ele vai te passar um método bem interessante. Você deve me ajudar a compreender a música e os instrumentos. Então ele vai te ajudar a você consolidar conhecimento. Ele não vai te dar uma resposta e você vai aceitar ela de qualquer jeito. E aí eu fiz a pergunta que realmente é pertinente. E aí o que que ele me deu? O violino tradicional tem 4 cordas, ótimo, existem versões modificadas, então ele já colocou que tem um limite aqui. Mas tem violinos de 5, 6 até 7 cordas para ampliar o alcance. E existe mesmo. Só que a ideia é justamente ver que, veja, ele não está tentando se pressupor de outra coisa. Violinos com cordas simpáticas, ok? Ele está explicando aqui como é que funciona. Que tem 4 cordas principais e 4 a mais cordas simpáticas, instrumentos híbridos experimentais, com violino octobezo, e ele vai te passando algumas coisas. Olha só o que que ele me diz: um violino com 30 cordas não é instrumento convencional nem amplamente documentado. No entanto, pode ser uma ideia experimental, inspirada em. Aí ele dá uns exemplos do que é possível fazer. Mas aqui ele já está me dando um corte bem simples. E ainda assim, ele está tentando me induzir ou ele está tentando encontrar alguma coisa para fazer. Então, agora olha só o que ele vai fazer comigo. Ele vai perguntar: se o instrumento é real, por favor, me responda. Primeiramente, ele tem que confirmar uma coisa: é um instrumento real que você possui? Se você não possui ele, ótimo. Se você possui ele, você vai fazer ele continuar mentindo para você. Então, por isso que é importante você ter esse pré-conhecimento. Ou é um projeto experimental conceitual no qual você deseja que eu componha como se existisse. Aqui ele está colocando um termo que é muito mais inteligente, porque ele está te fazendo questionar. Ele tem que te fazer refletir. Se ele não te fizer criar novas ideias ou consolidar a informação, tem alguma coisa muito errada, porque primeiro você não está usando ele para te ensinar, nem para você se aprimorar, você está utilizando ele para responder. E, bom, aí se você não perguntar direito, ele vai te responder coisas muito equivocadas e você não vai desenvolver raciocínio. O que é importante você desenvolver. Se o instrumento é real, por favor, me responda. Quantas cordas são tocáveis com arco, quantas são ressonantes ou simpáticas, e aí ele explicou lá em cima como é que funciona isso daqui, com a afinação geral. E aí, ó, sobre a composição, ótimo. E ele vai me passar algumas coisas, mas veja que ele já, ó, está pedindo. Se você me confirmar que tipo de instrumento é esse, real, experimental, são tocáveis ou não, e isso vai funcionar para qualquer área. Então, se você colocar um delimitador para ele, você já vai impedir que ele vá atrás de alguma coisa que está lá e não existe ou não faz sentido estar nesse contexto aqui. Não posso falar de computação aqui porque não faz sentido. Também não posso falar de medicina para violino porque não faz sentido. Mas se ele encontrar algum termo que exista aqui e exista lá, já era. Porque aí simplesmente o que vai acontecer é que ele vai pegar e vai assimilar os dois conhecimentos e ele vai passar textos para você. Ele vai te passar resultados disso com isso, e não é isso que você queria. Era perto, mas querendo ou não, não era o que você queria. E esse é o grande risco. Por isso que é importante você entender como é que funciona o sistema de busca do ChatGPT, para que você consiga criar perguntas inteligentes e que realmente sejam efetivas. E, bom, no demais seria isso.
Se vocês ficaram com alguma dúvida, ou se vocês têm alguma pergunta sobre como é que funciona esses tipos de algoritmos, ou por que que eles funcionam assim, por que que eles funcionam dessa forma, podem ficar à vontade para perguntar nos comentários, que a ideia aqui é justamente esclarecer como funciona. A ideia é que vocês também utilizem, porque eu já vejo muitos prompts milagrosos por aí que ensinam como fazer tal coisa, e não vou dizer que eles não funcionam, porque eles vão se basear nessa regra aqui de delimitar espaços e tudo mais. Mas querendo ou não, é importante que você tenha um raciocínio próprio de como isso funciona e como isso se desenvolve, para que você consiga fazer o seu material, você consiga criar, ir atrás, desenvolver e aprimorar os seus conhecimentos de uma maneira realmente não só metódica científica, mas humana, em que dentro dessa humanidade tem você como um ser independente de máquinas. E é justamente essa a diferença de quem está sobre as máquinas e quem está apanhando para elas ou para quem não conhece elas. Eles são seus amigos, mas você tem que ser seu amigo. Se você não se ajudar, essas máquinas aqui não vão te ajudar, elas só vão te fingir e vão mascarar o que você não está desenvolvendo. E é importante que você reconheça isso para que você consiga desenvolver essa consciência própria. Bom, seria isso sobre o ChatGPT e como funcionam os buscadores. E com base nisso, seja criativo, seja específico, seja pertinente e, acima de tudo, seja você mesmo. Vá atrás do que você precisa ir atrás. Bom, é isso. No demais, uma ótima noite, pessoal, e até mais.